Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus, nosso divino amigo, possa estar conosco mais uma vez, nos inspirando, nos auxiliando no estudo do Evangelho da noite de hoje. Nosso estudo está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde Jesus fala nessa bem-aventurança sobre a aflição, sobre o sofrimento das pessoas e busca trazer para as pessoas que passam por aflições, e todos nós passamos, em nossa vida, coragem, força, determinação, porque a aflição, o sofrimento é algo passageiro, não é eterno. E tem um objetivo. A aflição, ela vem para que a gente possa enfrentar esse nosso sofrimento, esse nosso momento de dificuldade, com coragem, com fé, com confiança em Deus, porque faz parte de um planejamento para o nosso crescimento, se a gente bem passar por essa experiência. Difícil? Sim, mas na medida da nossa necessidade. Lembra do ensinamento de Jesus, quando ele ensina que a gente não recebe um fardo maior do que a gente consegue carregar. Se a gente tem essa experiência difícil hoje, é porque nós conseguimos suportar essa experiência difícil e dolorosa, muitas vezes. E quando a gente fala de dor, a gente não fala só da dor física, porque a dor física é uma manifestação da dor, mas a dor da alma, aquele sentimento do fundo do nosso coração, é uma dor, às vezes, mais difícil de suportar. Quantos irmãos, acabam se deixando fraquejar nesses momentos difíceis e buscam o suicídio. E a gente tem que lembrar que a todos que o suicídio não é solução para nada. Ele é uma forma de fugir de um momento difícil. E não cabe a nós condenar quem suicida. Não é esse o objetivo, não é isso que eu gostaria de falar. Mas de nos condoer do suicida, da dificuldade que o irmão que acaba indo para esse caminho acaba se desequilibrando, fraquejando e vai sofrer as consequências disso. Como tudo na vida tem consequências. E você tem uma experiência, por mais difícil que seja, se a gente fraqueja, a gente sofre as consequências dessa nossa falha em suportar muitas vezes a dor e a dificuldade. E a gente sabe que o suicídio é algo muito presente na nossa sociedade hoje. Então muitos irmãos precisam do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso auxílio para que busquem ajuda da medicina. A depressão é um passo que pode desencadear no suicídio, uma doença orgânica que vai desequilibrando a pessoa até que ela acaba fraquejando e enveredando para o caminho do suicídio.
Então cabe a nós observar os sinais, né? Perceber que a pessoa não está bem, e ajudá-la, estimulá-la a procurar ajuda da medicina, que hoje tem tantos recursos, né? Buscar ajuda dos amigos espirituais, através da oração, através dos tratamentos espirituais, como que nós oferecemos aqui no nosso grupo da Fraternidade Espírita, Irmão Aniceto, que a gente chama de tratamento amor, porque na realidade é um tratamento em que os amigos espirituais dão o amor para as pessoas necessitadas de atendimento para o corpo físico e para o corpo espiritual. Bem, feita essa introdução, falar da importância de enfrentarmos as aflições, a gente vai no nosso tema específico da noite de hoje. É um tema que o Evangelho nos traz, lá na parte das instruções dos Espíritos. Nós vamos estudar provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, o que são provas voluntárias? Prova são experiências que a gente passa por elas para poder demonstrar a nossa capacidade de superá-las, de enfrentá-las, né? E essas experiências são importantes e fundamentais para os espíritos no estágio de evolução que nós nos encontramos, porque elas nos dão a certeza de que conseguimos evoluir, superar as dificuldades e os problemas. Jesus, no seu infinito amor, nos ensina, através dessa bem-aventurança para os aflitos, né? Que a gente tem essas provas e devemos passar por elas com fé, confiança, com determinação. Muitas vezes, quando a gente passa por uma experiência difícil, que a gente tem que enfrentar a dificuldade, que afeta a nossa imperfeição, né? Afeta o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente muitas vezes fraqueja, porque o orgulho, a vaidade, o egoísmo falam mais alto e a gente não consegue enfrentar. E muitas vezes, e aí entra a questão do silício, nós, para enfrentarmos essas experiências difíceis, nós descarregamos no nosso corpo físico nós descarregamos o sofrimento e a dor, tentamos transferir para o corpo algo que é do nosso espírito. Porque o nosso corpo é só a nossa vestimenta enquanto estamos nesse mundo. Sacrificar o corpo para dizer que está combatendo o seu orgulho, as suas tentações íntimas, não leva a nada. Porque o que precisa ser enfrentado, o martírio que precisa ser feito, é da alma, do espírito, desse ser espiritual, que é o que pensa, que raciocina, que sente, que sofre, que deseja. O corpo, ele só reflete as percepções físicas que o espírito busca, que a alma busca.
Então não adianta. A gente vê, às vezes, as pessoas buscam, através do martírio, do sacrifício físico do seu próprio corpo, uma forma de combater imperfeições. E isso, meus irmãos, é um equívoco, porque isso não faz com que a pessoa, de fato, enfrente o problema. O problema está em nós. Então nós precisamos, quando passamos por uma experiência difícil e dolorosa, né? Quando a gente é atingido no nosso íntimo, nas nossas imperfeições morais, no nosso orgulho, nós precisamos buscar forças em Deus para nos ajudar a superar esse momento de dificuldade, tendo mais fé, mais confiança. Primeiro, que é passageiro. Por mais que o problema que nos atinja seja algo muito grave, muito difícil, que no momento que a gente está vivenciando ele, a impressão que a gente tem é que ele é algo tão grande que a gente não vai dar conta de suportar, a gente tem que entender que sim, isso vai passar, isso é passageiro. Nada é eterno nesse mundo além da nossa vida, da nossa existência. Essa sim, desde a criação, ela vai. Então, nós precisamos entender isso e criar essa confiança em nós. E quando a gente está vivendo aquele momento muito difícil, a gente precisa buscar a ajuda dos amigos espirituais, daqueles que se comprometeram no nosso planejamento reencarnatório, está ao nosso lado nos momentos difíceis para nos ajudar. E pedir a eles, através da oração, através de pensamentos de amor e de carinho, um desejo sincero de ajuda para enfrentar os problemas que nos martirizam intimamente. Por qualquer injustiça que porventura venhamos sofrer, que possa nos deixar intimamente destruídos. Mas saibamos que nada acontece por acaso e que talvez aquele momento difícil que eu esteja passando seja o momento da minha vitória, da minha conquista. Porque se eu passar por aquele momento difícil, triste, doloroso, e superá-lo sem revolta, sem violência, sem deixar me levar por caminhos que vão comprometer ainda mais a minha existência futura, eu vou sair vitorioso. Eu vou sair engrandecido e mais próximo de Deus na escala evolutiva. E é isso que a gente precisa buscar. Confiar em Deus. Confiar em Jesus. Para que a gente possa enfrentar esses momentos tão difíceis. O Evangelho, uma mensagem de um espírito que se intitulou como Anjo Guardião, ele questiona, chama a gente para refletir se é permitido a gente amenizar a nossa própria prova. Né? Será que é permitido que eu amenize a minha prova? Eu diminua a minha própria prova? E aí, ele traz, nessa reflexão, uma outra reflexão. É permitido que se aquele que afoga tentar salvar-se?
aquele que foi cravado com espinho, retirá-lo? O que está doente, a buscar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito no abandono, que seria mais preguiça que virtude. E aí, depois dessa reflexão que esse Espírito Guardião nos chama, a gente volta na pergunta: é permitido amenizar a própria prova? É permitido a gente buscar um médico quando a gente está doente? Claro. Então, isso não é diminuir a nossa prova, mas ao contrário, é assim que a gente passa por ela, buscando, através do exercício da nossa inteligência, da nossa capacidade de solucionar os problemas, forma de aliviar, de trazer para nós a solução para o problema que nós estamos enfrentando. É assim que a gente vai crescer. Porque eu ficar, eu tô com espinho no pé, eu não posso fazer nada. Eu tô doente, eu não posso fazer nada, e eu não vou fazer nada. Isso é comodismo, como ele diz aqui, é preguiça. A gente tem sim que enfrentar a nossa prova, a nossa experiência, mas buscando formas de solucionar aquele momento difícil. Seja ele um problema físico, seja ele um problema emocional, espiritual, um problema que está na nossa alma. Quando nós somos atingidos nas nossas imperfeições íntimas, a gente precisa buscar. Então, se meu orgulho é atingido, busque ser mais humilde. Busque entender a humildade. Busque, no exemplo de Jesus, o ser mais perfeito que já teve entre nós, que demonstrou a grandeza de ser humilde. Já no nascimento, no nascedouro, na manjedoura. Se somos atingidos nos nossos bens materiais, na nossa riqueza, na nossa fortuna, não nos revoltemos, não nos desesperemos, não achemos que isso é algo insuperável. Busque compreender o ensinamento de Jesus. Busque pensar que a caridade é algo que a gente dá de nós para os outros, que o bem material é algo secundário, que ele não vai com a gente para o mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira. Por mais que ele nos dê conforto, nos dê tranquilidade material nesse mundo, mas ele vai acabar. Porque a nossa vida orgânica acaba. A espiritual não, essa é eterna. Mas a orgânica vai acabar.
E a gente precisa dar um valor, entender o valor dos bens materiais e não dar a ele uma dimensão maior do que deve ter. Porque o que nós temos que valorizar é o que nós somos como seres humanos, não o que nós temos. Os nossos bens materiais são uma ferramenta, um instrumento que nós temos nesse mundo para trazer para nós tranquilidade, conforto, mas para praticar o bem, fazer o bem. E aí a gente começa a entender que a gente sacrificar o corpo é algo que não nos faz crescer. Ao contrário, porque se o corpo é a ferramenta que nós temos nesse mundo para a nossa evolução, para nós nos transformarmos em seres melhores, nós não podemos fragilizar o corpo, enfraquecê-lo com sacrifícios, né? Como se via no passado e até hoje em alguns países. Nas Filipinas mesmo tem períodos em que as pessoas martirizam o corpo, batendo, sangrando, como forma de penitência para combater os seus defeitos, mas os defeitos da alma. E a gente sacrifica o corpo, que é um instrumento que a gente tem para combater, né? As nossas imperfeições morais da alma. E é assim que a gente precisa fazer, valorizar o nosso corpo, mantê-lo bem, saudável, para que nós possamos, com ele bem, saudável, combater os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É assim, meus irmãos, que nós vamos construir um futuro melhor para todos nós. Mas eu trabalho a mim. Eu não tenho como trabalhar outra pessoa. Não adianta eu ficar dizendo para os outros o que os outros precisam ser e fazer. Eu tenho que ser e fazer em mim, comigo. Porque eu agindo assim, eu vou estar me transformando num ser melhor. Quando eu me transformo num ser melhor, meus exemplos, minhas atitudes vão ser observadas e absorvidas pelos outros, pelos familiares, pelos amigos, pelos colegas com quem a gente convive. E aí, assim que a gente conversa, tenhamos confiança em Deus. Sigamos os ensinos de Jesus. É dessa forma que nós vamos enfrentarmos as nossas provas, que nós escolhemos, nós planejamos no mundo espiritual passar por elas nessa vida para demonstrarmos para nós mesmos, quando retombarmos a nossa consciência de ser universal que somos, momentaneamente apagada com a reencarnação, que nós somos seres melhores do que fomos no passado. E essas provas nos ajudam a mostrar por isso. Porque se no passado eu passei por uma experiência semelhante a que eu possa estar passando agora e não suportei, hoje eu já consigo.
não tem fardo, meus irmãos. Eu volto a relembrar Jesus, que nós não possamos suportar. E tenhamos certeza que Deus, que Jesus e os nossos amigos espirituais vão estar sempre do nosso lado. Então, no momento do furacão, que eu estou vivenciando uma prova muito difícil, busque Deus, busque Jesus, busque nos seus exemplos a fortaleza que precisamos para superar esses momentos difíceis. Quantos, nesse momento, não passam por momentos muito dolorosos, difíceis, de diversas formas? Uns por doenças, outros por dificuldades materiais. São várias as formas do sofrimento entrar na nossa vida, mas que nós tenhamos confiança em Deus, nos ensinamentos de Jesus, porque tudo passa. Quando eu enfrento um momento difícil, com coragem, com resignação, com paciência, com fé, pode ter certeza, aquilo passa mais rápido. Aquele fardo que parecia tão grande começa a ficar mais leve. Porque minha mente deixa de trabalhar contra e passa a trabalhar a favor do meu fortalecimento. Porque se meu pensamento vai ficando trazendo a revolta, a mágoa, a tristeza, eu vou dando margem para que irmãozinhos desequilibrados se aproximem de mim e alimentem aqueles sentimentos que vão fazer com que eu me sinta cada vez pior, cada vez menor, que eu me sinta desamparado e desprotegido, minando a nossa resistência mental e, consequentemente, a nossa resistência física. Mas, se eu busco forças nos ensinamentos que Jesus nos deu, busco a proteção, o amparo, eu vou me acercar daqueles que vão me ajudar a manter um equilíbrio mental para passar por aquele problema, para compreender e buscar as soluções que eu preciso buscar para poder amenizar aquele momento de prova, experiência que vai passar, que vai deixar de ser algo tão doloroso e ele vai ficando cada vez mais leve. É isso, meus irmãos. Tenhamos fé e confiança. As provas são oportunidades de crescermos. Quando passamos por elas, devemos encará-las com coragem, com fé, com confiança em Deus e Jesus. Levar para o nosso corpo físico a dor, o sacrifício para combater algo do nosso espírito, da nossa alma, não é algo positivo, não é algo que vai trazer para nós a força que nós precisamos para enfrentar um momento de uma prova difícil.
É isso que o Evangelho quer nos ensinar. É isso que esse amigo protetor, esse anjo guardião, vem nos ensinar. Então, que confiemos em Deus, sigamos os exemplos de Jesus e tenhamos sempre os amigos espirituais ao nosso redor. Que assim seja. Boa noite a todos.